Meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades, hoje nós vamos falar a respeito de responsabilidade civil das pessoas jurídicas, direito público interno, artigo 43 do Código Civil. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Gostaria de saber se vocês conseguem me ouvir. Bom dia, Isabela. Ótimo, vamos lá. Bom Então, dia, professor. Tudo bem? Vou começar a compartilhar minha tela. Peço só um pouquinho da paciência de vocês, porque eu me organizei para ser o primeiro a entrar na sala, para conseguir gravar a aula. O Google quer tornar minha vida um inferno, então eu tenho que entrar às 7 da manhã, só que daí eu fico nominalmente online, só que daí eu estou cuidando das vidas daqui de casa, né, tem que limpar o cocô dos gatos, essas coisas, e aí eu acabo sentando aqui bem na hora da aula, e aí esqueci, inclusive, de abrir aqui o nosso arquivo eletrônico. Pois bem, agora sim. Pessoas jurídicas, disposições gerais, vamos falar, então, hoje da responsabilidade civil das pessoas jurídicas, direito público interno. Bom, a primeira observação que eu preciso fazer é no sentido de que eu me sinto bastante desconfortável em dar essa aula para vocês. Mas por quê, professor? Por uma razão muito simples. Vejam, eu tenho uma bolinha aqui em minhas mãos, graças à conjugação entre a minha conduta de soltar a bolinha e a lei da gravidade, então junto os dois elementos, a minha conduta comissiva de soltar a bolinha atrelada à lei da gravidade, temos um efeito, a bolinha cai. É uma relação de causa e efeito, como muitas outras com as quais a gente se depara dia a dia. Ocorre que no momento em que eu estou dirigindo o meu veículo automotor aqui pela rua vizinha, e um sujeito bate na traseira do meu veículo, é claro que esse tipo de acontecimento feliz não me deixa, né? Mas nós estamos aqui diante de uma determinada causa, a colisão entre veículos, geradora de uma determinada consequência, a responsabilidade civil, que normalmente acaba sendo retratada ou sintetizada no surgimento de uma obrigação de indenizar. Isso me deixa realmente bastante incomodado ou desconfortável de ser tratado agora, porque, a meu ver, há um momento específico do curso de graduação de vocês em que a matéria da responsabilidade civil será enfrentada, as consequências dos atos lícitos ou ilícitos. Vai ser o segundo semestre do 5º ano do curso de graduação. Vocês vão ter aula com o nosso diretor da faculdade, professor Rodrigo Gago Fritasoli Barbosa. Primeira parte do curso, normalmente, ele oferece um curso de Direito das Sucessões, e na segunda parte, civil. Pois bem, no entanto, o legislador, por razões que só ele poderia explicar, e eu infelizmente não tenho o poder de extrair essa confissão da parte dele, o legislador resolveu que não, que é a parte geral que tem que abordar o artigo 43 do Código Civil. Além disso, então, para mim, o momento adequado de analisar essa matéria, que vai ser explorada só nesse encontro de hoje, seria o 5º ano. Mas não, o legislador falou, é o Estevam que tem que trabalhar isso. Pois bem, sendo competência do 1º ano abordar esse artigo 43, me parece que o momento apropriado seria a aula de número 17 ou a aula de número 18. Quando eu falo na aula de número 17 sobre os atos lícitos e na aula de número 18 sobre os atos ilícitos. Porque a causa geradora da obrigação de indenizar acabam sendo ou os atos lícitos, ensejadores de alguma sorte de risco, aquilo que eu vou chamar na aula de número 17 de atos lícitos indenizativos. Detalhe, eu não estou fazendo propaganda, mas a aula de número 17 é a aula mais pitoresca do meu curso, porque ela demora 15 minutos, é muito interessante. É uma aula que começa, tem 5 slides, e em 15 minutos a gente consegue terminar a aula. É agradabilíssima, pelo menos para mim. Não, para os alunos mais ainda, né? Não aguentam mais, né? No final do ano. Já não aguento agora, imagina no final do ano como é que vai ser. Bom, ou na aula de número 18, sobre os chamados atos ilícitos, que são a outra causa ordinária geradora da obrigação de indenizar. Então, se essa matéria fosse uma matéria introjetada, a contragosto, se ficasse a meu critério, deixaríamos para o 5º ano, mas não, tem que ser o Estevam, 17 ou aula 18, lá no final do curso, quando estivermos no 4º bimestre, quase no encerramento das nossas atividades. Pode ser, legislador? Ele diz não. Tem que ser não entre os artigos 185, 186 e 187, tem que ser aqui, no artigo 43. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
O grande problema é que para analisar um único artigo, eu preciso de uma conversa inteira com vocês. Exatamente porque eu preciso fazer aqui tudo aquilo que é contrário à minha tendência natural, eu acabo tendo que sintetizar as linhas gerais da responsabilidade civil. O professor Rodrigo vai trabalhar com vocês ao longo de praticamente um mês do curso. Eu preciso sintetizar em alguns poucos minutos e preciso falar incidentalmente sobre fatos lícitos e fatos ilícitos, coisa que eu terei oportunidade de explorar no quarto bimestre. Agora me perguntem, qual a razão dessa espécie de alocação que o legislador fez da matéria do artigo 43 junto das pessoas jurídicas? O fato de que a indenização vai ser paga por uma pessoa jurídica de direito público interno. Com todo respeito, não me parece uma explicação razoável, não parece uma explicação plausível. Mas, como disse a vocês, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então vamos trabalhar. Esse artigo 43, não vamos fugir da raia. Não é essa a minha forma de trabalhar. Mas, de toda forma, fica aqui registrado o meu protesto. Estou absolutamente constrangido, mas não por um problema com relação ao professor Rodrigo, com relação à faculdade, nada disso, é o legislador mesmo que determinou a abordagem dessa regra que me parece completamente estranha ao objeto dos artigos 40 e 52, que tem alguma sorte de linearidade, né, de organicidade. Bom, diante disso, eu preciso, para efeitos práticos, realizar algumas espécies de afastamentos preliminares. Eu preciso fazer algumas espécies de recortes dizendo sobre o que eu não vou falar nessa aula de hoje. Quando se fala em responsabilidade, nós estamos aqui aludindo a responder, que significaria suportar as consequências de algo, de um comportamento comissivo ou de um comportamento omissivo, de algo que se faz ou de algo que se deixa de fazer. Quando eu, por exemplo, deixo de alimentar uma criança que está sob minha responsabilidade e ela vem a falecer, eu suportarei a responsabilidade penal por esse ato. Quando eu deixo de pagar os meus tributos no primeiro dia do exercício, eu sofrerei a responsabilidade tributária por essa omissão. Quando o estabelecimento empresarial aberto, fora dos horários permitidos pela administração pública, sofrerei a responsabilidade administrativa. Quando um Estado viola os interesses os direitos humanos dos seus súditos, há a possibilidade de uma responsabilidade internacional. Todas essas responsabilidades são interessantíssimas e vão ser abordadas em momentos bastante variados do curso de vocês. No entanto, a mim, enquanto professor de Direito Civil, e aos outros professores da matéria, interessa tão somente a responsabilidade civil. Ou seja, como as violações a determinados direitos subjetivos acabam sendo tratadas pelo direito civil, pelo direito material civil. Poderia dizer, de maneira simplificada, que seria o direito voltado à indenização, desde que vocês compreendam a palavra indenização em seu sentido mais técnico e, portanto, mais amplo. Indenização não significa necessariamente pagar alguma coisa em dinheiro. Indenização vem de tornar indene. Tentar restabelecer o estado imediatamente anterior. Vou dar um exemplo. Como sempre, o exemplo do pintor. Contratei um pintor de paredes para vir aqui à minha casa para pintar uma parede em frente à mesa na qual estou sentado. E o pintor veio aqui no começo da semana, muito simpático, ele é um amor de pessoa. Mas eu percebia que alguma coisa não estava indo bem. E olha que eu não sou um grande conhecedor de tarefas de manutenção, qualquer coisa, se bem que o episódio mais feliz da minha vida nos últimos 2 ou 3 anos, não da minha vida, assim, mas foi um episódio feliz pra caramba. Eu fiquei mais feliz do que quando compro um livro. Olha que eu gosto de comprar livro, né? Mas nesse final de semana passado eu comprei uma caixinha de ferramentas. Nossa, mas foi um desbunde. Aquela realização, sabe? O Ponte Miranda também fiquei mais contente quando comprei o meu tratado Ponte Miranda. Mas, logo depois veio a caixinha de ferramentas. Me senti muito feliz. Mas assim, não é porque eu tenho a minha caixinha de ferramentas que eu sou especialista nesses serviços. Mas até eu, o imbecil de marca maior, como se fosse aquele, que não é da época de vocês, o Férias Frustradas, mas como se fosse aquele completo as de paus, terceiro de boa fé, olhando para o sujeito fazendo a pintura, eu falava, isso não vai dar certo. Por quê? Porque ele não forrou o chão. Não, mas comigo não tem, é zero respingo.
Zé respingou, terminou o serviço, ele, olha, realmente caiu umas gotas brancas no meu chão de madeira. Eu falei, mas não é possível uma coisa dessas. Eu falei, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Ele olhou e falou, né, acontece. Eu fiquei pensando, acontece com gente displicente, como o senhor é simpático, mas e o que vamos fazer agora? Fiz uma cara de bravo, não, na verdade, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aí ele olhou, falou, não, tem um sujeito que eu conheço que pode vir aqui e realmente vai limpar aqui. Eu me responsabilizo, eu pago o sujeito. Falei, então tá bom, ótimo. E lá que veio o sujeito recomendado pelo pintor. Ele apareceu aqui, abriu uma caixinha, mexeu em determinados produtos e realmente tirou a mancha do chão. Aliás, ele fez um serviço tão bem feito que eu percebi que realmente a manutenção do piso precisa ser feita de tempos em tempos. É igual limpeza de sofá, se ninguém faz, assim, a gente nem percebe que precisa ser feito, mas precisa ser feita manutenção. Nossa, eu falei para ele, me deixa seu cartão aqui de tempos em tempos, uma vez a cada ano, 2 anos, sei lá, chamar esse sujeito para dar uma geral aqui no piso de casa para ficar um piso melhor. Então, olha que coisa, mas que coisa boa, que beleza, abençoado aquele desgraçado daquele pintor relapso, porque se ele não tivesse jogado praticamente meio balde de tinta no meu chão, o chão estaria completamente ruim, mas agora não. Graças à displicência daquele abençoado pintor, eu estou com o chão mais bonito do prédio, olha que maravilha. Bom, nesse caso, então, graças ao comportamento do pintor e da pessoa que por ele foi recomendada, houve a possibilidade do restabelecimento do status quo e mais, conseguimos deixar o piso num estado ainda melhor. Que bom, professor. Bom, isso pode acontecer nessa situação. Agora, no momento em que a professora Denise Awad me liga e diz, olha, na próxima quinta-feira, dia 27, teremos uma reunião. Eu falei, pois bem, já disse a vocês, né? Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é reunião. Mas eu odeio reunião com todas as minhas forças. Se apertarem os meus testículos, a ponto deles saírem pela boca, não vai judiar tanto de mim quanto participar de uma reunião. Eu não gosto de reunião. Mas, ainda assim, eu participo, desde que tenha pauta. Eu quero saber sobre o que vamos falar. Não é que meu tempo é tão precioso assim, mas eu costumo respeitar o tempo das pessoas. E gostaria que respeitassem o meu tempo. O que você vai fazer depois? Vou jogar FIFA, não importa. Mas é meu direito, eu quero saber. Não, vamos conversar sobre a vida. Não, não quero conversar sobre a vida. Não, é o seguinte, os alunos disseram que você é incompetente, que as suas aulas são terríveis, que você é pouco sério. Puxa vida. Olha só o que vocês fizeram comigo. Professor, mas é que a gente estava bravo com você por causa da primeira avaliação e tudo mais. Mas aquilo que foi dito já machucou o meu coração, já me atingiu, já me deixou mortalmente ferido. Professor, mas vamos fazer o seguinte, quando alguém fala alguma coisa que te desagrada, se você se sentir muito desagradado, alguém chegou e falou, Estevão ladrão, você propõe uma ação de indenização. Aí a pessoa paga uma indenização, está resolvido. Então, para algumas pessoas até funciona isso. Eu fico assistindo televisão às vezes e vejo que para determinadas pessoas a coisa funciona como se fosse um caixa eletrônico. Atingem-lhe a personalidade, o sujeito se sente meio melindrado, propõe uma ação de indenização, recebe o dinheiro, fica feliz. O juiz, não é que fale assim, mas ele diz assim implicitamente, olha, toma essa indenização aqui, esse tanto de... E, por favor, saia da minha frente, porque eu tenho outros processos a cuidar. Só que, curiosamente, quando esse dinheiro acaba entrando na minha conta corrente, todas as semanas eu entro no aplicativo lá do Mercado Pago, e tento, do Mercado Livre, e tento verificar. A minha esposa me fez assistir um filme que eu não gostei muito, tenho que ser sincero, não contem para ela. Se chama Animais Fantásticos, sei lá que porcaria que é. Eu confundo Guerra nas Estrelas com Jornada nas Estrelas, eu sou completamente goiaba para esse tipo de coisa, mas aí, lá naquele filme dos Animais Fantásticos, deixa eu pegar minha colherinha, tinha um instrumentinho, uma canetinha, sei lá, o cara pegava a canetinha, apontava os outros, saía um flash e todo mundo esquecia de tudo que tinha visto. Eu procuro toda semana no tal do Mercado Livre,
esse tipo de canetinha ainda não está disponível. Então, se me chamaram de corrupto, não tem como eu apontar a canetinha para a câmera e falar, olha, esqueçam daquilo que foi dito. Todo mundo sabe. Ah, mas toma uma indenização de 20 mil reais, vai para a Disney e tenta compensar a sua tristeza de ter sido chamado de corrupto com a alegria de ir para a Disney. Já me perguntaram se eu gosto da ideia de ir para a Disney? Há determinadas pessoas que efetivamente não se sensibilizam ou não encontram no recebimento de uma importância em dinheiro a reparação suficiente para um ataque, por exemplo, ao direito de personalidade. Por isso, uma observação importante que precisa ser feita. A indenização normalmente acaba sendo tomada pela maior parte dos civilistas como sendo um pagamento em dinheiro devido a alguém que foi lesado, em virtude da prática de um ato lícito ou de um ato ilícito. Mas a indenização em sentido técnico corresponde sempre que possível ao restabelecimento da situação imediatamente anterior à violação. Quando isso não for possível, como um sucedâneo imperfeito, existe o pagamento da indenização. É essa a lógica. Então, a indenização não é um substituto perfeito. Lembra-se dessa diferença? O professor Sérgio já deve ter explicado, mas eu certamente já expliquei isso a vocês. Num carro flex, se eu utilizo só gasolina, porque sou uma pessoa metódica, mas um dia preciso usar álcool, o carro funciona com álcool, porque é um bem sucedâneo perfeito. Agora, num carro que não é motor flex, bicombustível, e só funciona a gasolina, se um dia eu chego no posto e não tem gasolina, não, eu posso transbordar por uma caixa d'água de álcool que ele não sairá do lugar. Porque, nesse caso, o álcool não é um sucedâneo perfeito para a gasolina. Tudo bem? No que diz respeito à indenização, pagamento em pecúnia, para algumas pessoas, me chama de corrupto, mas depois me paga 50 mil, tá tudo beleza. Quiser... Professor, e para você? Não, para mim não funciona assim. Não se trataria de um sucedâneo perfeito. Sucedâneo perfeito, sim, seria o caso do sujeito do pintor de paredes que deixou cair meio pote de tinta no meu chão e depois o serviço ficou absolutamente irrepreensível. Ninguém percebe que aquele balde de tinta acabou caindo no piso da minha sala. Tudo bem? Bom, e aí, sempre que nós falamos nas causas ordinárias geradoras do dever de indenizar, nós estamos falando em atos ilícitos, contrários a direito, ou mesmo em atos lícitos, atos conformes ao direito, mas que acabam gerando alguma sorte de risco. E em função do risco gerado, eventualmente causando-se algum dano a alguém, esse que assume o risco e tira o proveito da atividade, eventualmente pode ser responsabilizado pelos danos que acabaram sendo causados a terceiros. Vamos imaginar o caso do Estevão transitando seu veículo automotor aqui pela rua, quando de repente alguém bate na traseira do seu veículo. Quem pode bater na traseira do meu veículo? Bom, das personagens que a gente já estudou, poderia ser o senhor Caio, uma pessoa natural, poderia. Mas além do senhor Caio, quem poderia ser? Professor, sei lá, poderia ser o carro da NET, por exemplo. Certamente poderia ser o carro da NET. Que fique registrado aqui que eu tenho suspeita de que no objeto social do ato constitutivo da NET está lá, nossa razão de ser é foder o Estevão. Deve existir isso. Deve estar escrito que a razão de ser dessa empresa é transformar a minha vida no inferno. Bom, para a cereja do bolo deveria ser essa mesmo, eu conduzindo meu carro, e aí eles vêm e batem atrás do meu carro. A missão de hoje do fulano de tal é bater no carro do Estevão às 7h30 da manhã. Pois bem, pode ser uma sociedade, uma associação, uma fundação, uma entidade religiosa, um partido político, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado, né, por exemplo. Artigo 44 do Código Civil. Tá bom. Além das pessoas jurídicas de direito privado, professor, pode ser, por exemplo, um carro do Corpo Consular, da Embaixada da Noruega no Brasil? Pode. Pode ser também um carro da Organização dos Estados Americanos, está verificando aqui se tem algum direito humano sendo violado e bate na traseira do Estevão. Aí estaríamos diante de uma pessoa jurídica de direito público externo, artigo 42. Mas se não for uma dessas hipóteses, falta alguém. Quem?
Estevam, você pode levar uma batida no carro da faculdade. Ah, é verdade. E aí nós estaríamos diante de uma pessoa jurídica de direito público interno. Lembram-se? Artigo 41. União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios, autarquias, associações públicas e outras entidades de caráter público criadas por lei. Nesse artigo 41, nós encontramos as personagens que podem, por meio de atos ilícitos ou de atos lícitos, elas podem causar danos a terceiros. E sempre que eu estiver falando dessas entidades do artigo 41, como causadoras potenciais de danos a outrem, mediante atos lícitos ou ilícitos, eu teria o ensejo da aplicação do artigo 43. Então, esse artigo 43 não se aplica à responsabilidade civil, ao dever de indenizar das pessoas naturais, não se aplica à responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, não se aplica à responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público externo. Somente a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno, nos termos do artigo 41. União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações públicas e outras entidades de caráter público criadas por lei. Bom, agora já fizemos 2 recortes, né? Só a responsabilidade civil e só a responsabilidade dessas pessoas em especial. Aqui, quando se fala em responsabilidade civil, como eu disse a vocês, aquela questão do panorama da matéria do professor Rodrigo, se eu levo uma batida na rua, do senhor Caio, por exemplo, uma pessoa natural, o que eu preciso provar para receber a indenização? Bom, via de regra, eu preciso provar a presença de 4 elementos fundamentais. Quais são esses elementos? Primeiro, o elemento formal, a conduta. Eu preciso provar que o senhor Caio dirigia o seu veículo atrás de mim. E que por meio de uma ação ou de uma omissão, ele acabou gerando alguma espécie de dano à minha pessoa. Então, eu preciso provar que houve uma conduta dele, comissiva ou omissiva. Quando o Estevam entra em sala de aula e ofende um aluno, deve ser responsabilizado? Deve. Por uma conduta comissiva ou omissiva? Comissiva. O Estevam fez o que não deveria. Quando o Estevam deveria entrar em sala de aula e não apareceu, nós estamos diante de uma situação que enseja sua responsabilidade? Sim. Por conduta comissiva ou omissiva? Omissiva. Deveria ter entrado em aula e não entrei. Tudo bem? Ótimo. Além desse elemento formal, nós precisaremos do elemento material da responsabilidade civil, o chamado dano. Se vocês abrirem 9 de 10 manuais de direito civil, chutando-se por baixo, 9 de 10 manuais vão dizer que as expressões dano e prejuízo são sinônimas. Professor, e para você elas são sinônimas? Não. Professor, elas têm diferença de significado? Tem. E qual a diferença de significado? Só vou explicar na aula de número 18. Ah, professor, mas não dá para explicar antes? Não. Por isso vocês tratem de rezar pela minha alma para que eu sobreviva até lá, porque eu explico para vocês. Agora, se acontecer alguma coisa, fiquem tranquilos, porque todo ano a aula é igual, é só vocês perguntarem para os alunos do ano passado qual é a diferença e eles contam para vocês, tá? Mas, na verdade, para mim tem diferença sim. Para essa aula de hoje, como a gente precisa andar com isso mais rapidamente, vamos considerar como se fosse a mesmíssima coisa, dano e prejuízo, combinado? Então, eu preciso provar o segundo elemento, o elemento material, o dano. Como eu provo o dano? Bom, é fácil, é só mostrar como está a traseira do meu automóvel, o impacto lá da batida do tal do senhor Caio. Estava a traseira intacta e agora está completamente estraçalhada. Pois bem. Agora, além desse segundo elemento, eu preciso provar o terceiro elemento, o chamado elemento causal, o nexo de causalidade. Então, eu dizia a vocês, olha, eu solto esta bolinha e graças à conjugação entre a minha conduta e a lei da gravidade, ocorre um determinado efeito, a queda ou o despencamento do objeto. Ótimo! Nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma relação de causa e efeito. É a mesma coisa que nós vamos verificar na batida de trânsito. O dano na traseira do meu veículo é resultado da conduta adotada pelo senhor Caio. Da sua condução precipitada, ou então da sua falta de atenção em pressionar o freio no momento adequado. Mas fato é que o dano acaba sendo um filho da conduta. Existe um liame umbilical entre a conduta do senhor Caio e o dano por mim experimentado. Tanto que se o senhor Caio não estivesse naquele veículo de trás, no momento em que eu trafegava, a traseira do veículo do Estevam estaria em excelente estado.
Esses 3 elementos primeiros, o elemento formal, conduta, o elemento segundo, material, o dano, e o elemento terceiro, causal, nexo de causalidade, eles são facilmente demonstráveis, professor. Olha, eu diria a vocês, eu fui agora de manhã fazer um exame, e eu fui a pé mesmo. Acho que caminhando 2 quadras, eu devo ter passado por umas 60 ou 70 câmeras de segurança. Não é possível. A gente está sendo monitorado em tempo integral. Eu fui até o laboratório, a minha esposa chegou na volta e falou, mas por que você foi por tal caminho e não foi por outro caminho? Eu falei, como que você sabe? É lá o Google, te monitorei pelo Google Maps. Falei, é possível isso? Sei lá, acho que ela estava jogando verde com ele maduro, mas é possível hoje em dia, né? Tantos meios de prova. Bom, eu consigo provar por meio de prova documental, registros feitos pelas câmeras de segurança. Posso provar também que houve a colisão por meio de testemunhas, por meio da confissão do senhor Caio, diz, não, eu bati no Estevam mesmo. Pode ser feita uma perícia, uma presunção. Bom, são vários os meios de prova em direito admitidos, mas é relativamente tranquila a prova desses 3 primeiros elementos da responsabilidade civil, porque são elementos que saltam aos olhos, que podem ser depreendidos pelo emprego dos sentidos. Eu não preciso devassar a psique do senhor Caio para saber o que ele queria, o que ele desejava, o que ele pensava, o que ele sentia. Nada. Basta que eu analise elementos materiais e com emprego único e exclusivamente dos sentidos, eu tenho aqui a demonstração se houve conduta ou não houve conduta, se houve dano ou não houve dano, e se existe o nexo de causalidade ou não. Agora, basta isso para que eu receba indenização? Não, porque diz que são 4 os elementos. Falta o 4º elemento, o elemento subjetivo, a chamada culpabilidade. Então, se eu quiser receber indenização do senhor Caio, eu preciso demonstrar que houve dolo ou culpa por parte dele. Para provar que houve dolo, eu preciso provar que esse sujeito conduzia o veículo automotor voluntariamente e que no momento em que ele me viu passar, ele falou, desgraçado, foi você que me deu uma fechada na semana passada. Vou bater no carro deste filho de uma mãe. E ele bate no meu carro de propósito. Aí nós estamos diante de um comportamento doloso. Houve intenção de conduzir o veículo automotor e houve uma intenção que ao mesmo tempo abrangia o resultado por mim experimentado, aquele dano. Às vezes, todavia, nós vamos verificar que o aborroamento se deu de maneira involuntária. O senhor Caio tinha, sim, a intenção de conduzir o veículo automotor, não é que o carro se movimentou sozinho, não, houve intenção de conduzir o veículo automotor, mas a batida se deu, sei lá, porque o chão estava um pouco molhado, úmido, e o senhor Caio não tinha trocado os pneus, e os pneus estavam mais carecas do que eu. Nessas circunstâncias, o senhor Caio acabou sendo negligente. Dever de observância, dever de cuidado objetivo, e é um dever quanto a algo que ele deveria ter feito, substituir os pneus que estavam carecas, mas não substituiu. Às vezes, ele pode se demonstrar imperito. Tinha vencido a carteira dele e ele não tinha promovido a renovação. Bom, nesse caso, então, ele não estava com a sua habilitação regular, então a culpa também acaba sendo presumida nessa hipótese. Ou, eventualmente, o senhor Caio estava conduzindo seu veículo automotor e acabou sendo imprudente. Por exemplo, estava dirigindo e manuseando o telefone celular ao mesmo tempo. 2 coisas, não se deve utilizar celular em 2 situações. Quando se está dirigindo o veículo automotor e quando se está assistindo a porra da minha aula. Você, por favor, saia daí, seu pilantra. Tá brincando no celular, depois vai, entendi, já vai te explicar de novo? Não vou explicar de novo. Vou pedir na prova ainda. Prova individual, meio a meio ainda. Como é que pode uma coisa dessa? Bom, mas então, voltando. Nesse caso, não é que o senhor Caio queria bater no meu carro. Não, ele queria conduzir o veículo. Então, engana-se quem diz que não existe intenção no comportamento culposo. Claro que existe. Não foi um movimento involuntário do carro, não foi um espírito zombeteiro, não. O carro começou a se movimentar graças à iniciativa do senhor Caio, mas a vontade dele, que abrangia a conduta de dirigir, não abrangia também o resultado. Aí o resultado se deu graças à inobservância de um dever de cuidado objetivo, e ele acabou se revelando imprudente, fez algo quando não deveria fazer, ficou brincando no telefone celular. Pois bem, se eu conseguir demonstrar a presença desses 4 elementos, conduta, elemento formal, dano, elemento material, nexo causal, elemento causal, e culpabilidade, dolo ou culpa, elemento subjetivo, eu consigo receber a indenização.
Notem que nessa modalidade de responsabilidade eu preciso demonstrar os 3 elementos objetivos e também o elemento subjetivo da responsabilidade, a culpabilidade. Exatamente por isso, essa responsabilidade, que corresponde ao modelo tradicional, acaba sendo chamada de responsabilidade civil subjetiva, porque eu preciso demonstrar o elemento subjetivo, tudo bem? Ocorre que no ano de 1908, salvo engano, minha memória às vezes me trai, mas acho que foi em 1908, antes, certamente, da entrada em vigor do Código Civil de 1916, eu vou buscar depois esse decreto, e daí passo a vocês os dados com o número dele, mas foi promulgado um decreto sobre a responsabilidade civil das estradas de ferro por acidentes, por incêndios que acabassem sendo causados durante a sua operação. O que se verificava? As estradas de ferro acabavam sendo utilizadas pelas companhias e, durante a movimentação da composição, algumas fagulhas acabavam saltando da estrada de ferro e acabavam atingindo os imóveis limítrofes, lindeiros, né, vizinhos à ferrovia. E as plantações acabavam se incendiando. Nessas circunstâncias, os proprietários acabavam demandando a responsabilidade, a indenização da companhia, e encontravam uma grande dificuldade. Por quê? Eles conseguiam provar a existência de uma conduta? Claro, havia registro dos deslocamentos da composição ferroviária, dos horários. Eles conseguiam demonstrar a existência de um dano? Claro. A plantação que estava aqui ontem, quando eu fui dormir, já não está aqui na parte da manhã. Um incêndio colossal, não fui eu que taquei fogo nisso. O dano, obviamente, que acabou ocorrendo. Um desfalque patrimonial imenso. E eles conseguiam demonstrar o nexo de causalidade? Conseguiam. Foi a fagulhinha que saltou da bendita da ferrovia e que acabou gerando todo aquele incêndio. Só que eles conseguiam demonstrar a culpabilidade, a culpa ou dolo? Eis aí uma dificuldade. As câmeras de segurança, as testemunhas, as perícias, as confissões provam o elemento objetivo com facilidade. Mas a prova do elemento subjetivo, a culpabilidade, é um pouco mais complicada de ser produzida. E o impacto desse decreto de 1908 está exatamente nisso. Para essa responsabilidade das empresas que acabavam se prevalecendo dessas estradas de ferro, para que essa responsabilidade acabasse gerando o pagamento de indenização aos proprietários, não se faria necessária a demonstração da culpabilidade. Bastaria aos proprietários dos imóveis lindeiros a demonstração da existência dos 3 primeiros elementos da responsabilidade: conduta, dano, nexo causal. Elemento formal, elemento material e elemento causal. E o elemento subjetivo seria necessário demonstrar. Puxa, professor, então a situação dos proprietários se tornou uma situação mais facilitada? Claro, melhor dos mundos para eles se não tivesse ocorrido o acidente, né? Se não tivesse ocorrido aquele incêndio. Mas, de toda forma, exatamente porque a atividade é desenvolvida por essas empresas, as companhias de estradas de ferro, acabava sendo uma atividade lucrativa e que ensejava risco, aquele que assumia o proveito também teria de ser responsabilizado pelos riscos da atividade e pelos danos que eventualmente fossem experimentados pelos outros, ainda que a atividade desenvolvida fosse uma atividade ilícita. Mas ela ensejava algum proveito, então o sujeito que assumisse proveito também tinha de assumir os encargos derivados da noção de risco. Esse decreto, ele foi tão bem recebido que, paulatinamente, foi-lhe conferida uma interpretação extensiva e até mesmo analógica, a ponto dele albergar, no momento subsequente, transporte sobre trilhos, inclusive no meio urbano, então a responsabilidade pelos bondes e acidentes, depois transportes, meios de transporte lucrativos, mas que não estivessem sob trilhos, mas que também envolvessem atividade lucrativa, como é o caso de ônibus, táxis, autolotações, barcos. Inclusive, se chegou a utilizar esse decreto das estradas de ferro para justificar a responsabilidade dos proprietários de elevadores por acidentes que ocorressem na utilização desses equipamentos. Quer dizer, obviamente que isso não tinha sido pensado pelo legislador quando a norma tinha sido editada lá no começo do século passado. E não foi só isso.
além desse decreto ter tido uma interpretação extensiva, até mesmo analógica, ao longo do século XX, margeando o Código Civil 16, porque o Código Civil 16 sempre se conduziu pelo sistema de responsabilidade civil tradicional. A vítima quer receber indenização? Precisa demonstrar conduta, dano, nexo causal e culpabilidade. Elemento formal, elemento material, elemento causal e elemento subjetivo. Caso contrário, não recebe a indenização. Mas margeando o Código Civil, outros diplomas acabaram também adotando o sistema da responsabilidade civil objetiva, como a legislação sobre acidentes do trabalho, infortunística, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a legislação aplicável a acidentes nucleares, bem como o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Então, na verdade, foi sendo construído um panorama que foi muito favorável à consagração dos dois modelos de responsabilidade pelo Código Civil de 2002, quando ele acabou sendo promulgado. Então, não é estranho que realmente a gente encontre no Código Civil 2002 as duas espécies de responsabilidades sendo previstas. A responsabilidade tradicional, subjetiva, que pressupõe a demonstração dos elementos objetivos, conduta, dano, nexo causal e também a culpabilidade, e ao mesmo tempo a responsabilidade objetiva, que não pressupõe demonstração de culpabilidade, mas se contenta com a evidenciação e a demonstração cabal dos três elementos objetivos, conduta, dano, nexo causal. Professor, e a vítima escolhe? Eu quero a responsabilidade subjetiva objetiva? Não, não é isso. Aqui é importante que nós compreendamos o seguinte. Na aula de número 6, quando eu falava sobre direito de personalidade, eu devo ter dito assim: olha, para efeito de avaliação, eu vou pedir os artigos 11 a 21 do Código Civil, mas eu sugiro que vocês leiam os incisos do artigo 5º da Constituição. Calma, filho, só estou imitando. Aí eu, estou sugerindo. Na aula de número 7, sobre ausência, eu também devo ter dito: olha, para efeito de avaliação, eu vou cobrar os artigos 22 a 39 do Código Civil, mas para efeito de estudo, eu recomendo a leitura dos artigos 744 e 745 do novo Código de Processo Civil. Realmente, ali é a recomendação. Aqui no terceiro alvéolo dessa aula, não. Eu estou determinando que vocês leiam esses artigos aqui apontados. 186, que eu vou tratar com vocês na aula de número 18, 927 caput, 927 parágrafo único, 931, 932 e 933. Tudo isso, professor, tudo isso. Mas, professor, isso daí não é matéria do professor Rodrigo? Mas graças ao mentecapto do legislador, eu tenho de abordar esses artigos para conseguir explicar a matéria de vocês. A culpa não é minha, a culpa é do legislador. E, aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos tomar por paradigma o artigo 927. Por que o legislador, às vezes, lança mão de incisos e, às vezes, socorre de parágrafos? Não sei, professor. Acho que segunda, terças e quartas, incisos, quintas e sextas, parágrafos. É isso? Não. Os incisos servem para enumerar as hipóteses de alcance da regra do caput. Às vezes, essa enumeração se dá em um rol fechado, que não pode ser objeto de interpretação extensiva ou de analogia. E aí nós dizemos que se trata de um rol taxativo. Às vezes, todavia, nós estamos diante de um rol que é meramente exemplificativo e que pode ser objeto de alguma sorte de interpretação extensiva ou de analogia. Bom, mas os parágrafos têm uma função diferente. Os parágrafos servem a dois propósitos fundamentais. Primeiro, para esclarecer o sentido de algumas expressões utilizadas pelo legislador no caput. Nós vimos isso, inclusive, no encontro passado. Se recordam? Artigo 50, quando se falava em desconsideração, no caput se falava em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Eis que no parágrafo segundo, o legislador diz: confusão patrimonial são as seguintes hipóteses. Nos parágrafos 1º e 5º, o legislador diz: não se consideram e se considera desvio de finalidade tais e quais atos. É interpretação autêntica. Pois bem, primeira finalidade dos parágrafos é essa, de esclarecer o sentido das palavras utilizadas pelo legislador no caput. Mas, além disso, os parágrafos também servem para excepcionar a regra constante do caput. Então, é exatamente isso que nós vamos verificar que ocorre no artigo 927. Fazendo isso aqui uma espécie de paráfrase, o 927 caput diz o seguinte, que aquele que atua de maneira ilícita, causando dano a outrem, precisa reparar esse dano.
Ora, se a pessoa atuou de maneira ilícita, não apenas nós estamos diante de uma conduta comissiva ou omissiva e de um resultado, que houve a causação de dano, daí o nexo de causalidade, mas se a atuação foi ilícita, é sinal de que existe um juízo de culpabilidade emitido, ou por dolo ou por culpa. Então, a responsabilidade tradicional, a regra geral do caput do artigo 927, continua sendo a responsabilidade civil subjetiva. No entanto, no parágrafo único do 927, se diz que aquele que exercitar uma atividade lícita, sobre a qual não pende nenhuma culpabilidade, mas que enseja riscos a terceiros, caso esses riscos venham a se concretizar, transformando-se em dano suportado por alguém, a pessoa que assume o risco fica obrigada a repará-lo. Aí nós estamos diante de uma responsabilidade que não pressupõe demonstração de culpabilidade. Estamos diante de um modelo de responsabilidade objetiva. Qual é o ensinamento que nós tiramos dessa conjugação entre o caput e o parágrafo único do 927? A regra geral é de que a vítima que quer receber indenização precisa provar a culpabilidade da pessoa que ela está acusando. Entretanto, se houver uma previsão específica por parte do legislador, a qual o comportamento possa ser adequado ou subsumido, aí nós estaríamos autorizados a aplicar a regra especial, que seria muito mais favorável à vítima, na qual não haveria necessidade de demonstração da existência de uma culpabilidade. E, além do parágrafo único do 927, também evidenciam hipótese de responsabilidade objetiva o 931, quando um empresário coloca em circulação determinados bens ou serviços, produtos ou serviços, que acabem gerando danos aos consumidores. 932, responsabilidade dos pais por atos dos filhos menores que estejam sob sua custódia, responsabilidade dos tutores por atos dos pupilos, responsabilidade do preponente, do empregador por ato do preposto do seu empregado, e tanto o preponente, o empregador, quanto o tutor, quanto o pai, quanto o empresário, nenhum deles precisará ter a sua culpa demonstrada para que tenha o seu patrimônio sacrificado para o pagamento da indenização à vítima. Por quê? Porque são hipóteses merecedoras de tratamento específico e com relação às quais o legislador foi expresso em afastar a necessidade de demonstração de culpa ou de dolo. Se não estivermos diante dessas hipóteses excepcionais, aí a gente já sabe, se aplica o sistema tradicional de responsabilidade civil, em que a vítima consegue receber a indenização se e apenas e tão somente se demonstrar o elemento formal, conduta, o elemento material, dano, o elemento causal, nexo de causalidade e o elemento subjetivo, culpabilidade, dolo ou culpa. Na verdade, aqui eu já havia antecipado a vocês que os 4 elementos não precisarão ser demonstrados, bastam os elementos subjetivos, naquelas hipóteses que já foram sendo forjadas ao longo de todo o século XX, à margem do Código Civil Brasileiro de 1916. Código Brasileiro da Aeronáutica, legislação sobre acidentes do trabalho, essa lei 6938 de 91 sobre a responsabilidade por acidentes nucleares, Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, mas sempre com a ressalva de que, nesse caso, a vítima não precisa provar a culpabilidade, é fato, mas precisa demonstrar a existência de dano, a existência de nexo causal e a existência de conduta, tá bom? Bom, professor, entendi. E o que isso tem a ver com a disciplina das pessoas jurídicas? Vejam, está dito aqui no artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno, quem são elas mesmas? Artigo 41. União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações públicas e outras entidades de caráter público criadas por lei. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis, ou seja, indenização em dinheiro ou, se possível, restabelecimento da situação imediatamente anterior, por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, então eles precisam estar em serviço, não fora do horário de trabalho, que causem, nessa qualidade, que causem danos a terceiros. Ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, dolo, culpa ou dolo. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público interno, hoje, serão responsabilizadas, haja culpa de sua parte ou não, a partir dos prepostos, naturalmente, né? Que interessante, professor. Mas isso hoje. Na verdade, hoje a responsabilidade acaba sendo objetiva, mas em outros tempos, a situação era bastante diferente.
Na verdade, vocês devem ter tido aula, devem estar tendo aula com o professor Luiz Guilherme Caro Conce, ou então com a professora Thais Novaes Cavalcante, ou com a professora Renata Possi Magani, e eles devem ter falado a respeito do ressurgimento, do surgimento do Estado moderno, ressurgimento do Estado. Naquele período de transição entre Baixa Idade Média e Idade Moderna, nós vamos ver no entroncamento das rotas comerciais, surgimento das feiras, das cidades, e a infraestrutura necessária para um fortalecimento progressivo do poder central em detrimento dos poderes locais. Lógico que para isso foi uma mão na roda o direito romano. E, aliás, curiosamente, direito romano esse, que acaba renascendo no século XI, graças à descoberta que Irnério fez na então Escola de Artes de Bolonha, de um exemplar do Corpus Juris Civilis, que ficou conhecido como Litera Bolonhensis. Que curioso, né? Um professor numa escola de artes, chamado Irnério, que depois ficou conhecido como Lucerna Iuris, a lanterna do direito, porque ele descobriu esse exemplar, acidentalmente, da Litera Bolonhensis, graças a essa sua descoberta, acabou dando ensejo ao surgimento da primeira faculdade de Direito, e hoje, olha só quantas faculdades de Direito nós temos por aí. Curiosamente, um dado que não me deixa feliz, temos mais faculdade de Direito no Brasil do que em todo o mundo. Ah, sim, professor, eu já tinha ouvido falar, realmente, tem mais faculdade de Direito no Brasil do que em qualquer país do mundo. Eu não disse isso. Eu disse que temos mais faculdade de Direito no Brasil do que todas as demais faculdades de Direito no mundo somadas. Professor, ou o brasileiro, ao ser mais beligerante do mundo, ele é um estelionatário de mão cheia? O brasileiro não me parece ser tão beligerante assim, povo amistoso, gosta de discutir alguma coisa em juízo, mas percebam quantos cursos jurídicos que nós temos aí que talvez acabem representando um excesso de contingente, né? Bom, mas não é o nosso tema. E lá que Irnério descobriu a Litera Bolonhensis, o Corpus Juris Civilis, que, como vocês já devem ter estudado, o professor Elcio, o professor Helmut, vem dividido em 4 partes. Uma primeira parte chamada de Códex, com as constituições imperiais anteriores a Justiniano. A segunda parte chamada de Digesto, ou Pandectas, para os gregos, Pandectas, para os romanos, Digesto. E no Digesto nós vamos encontrar os pareceres dos jurisconsultos. É o filé mignon para direito privado, é o que, por exemplo, realmente mais me encanta. No Digesto, em 50 livros, nós vamos encontrar pareceres de jurisconsultos, não são qualquer estudante, quaisquer estudantes ou quaisquer estudiosos do direito, não. São estudiosos do direito, creditados do ius respondendi ex auctoritate principis, da prerrogativa de responder às consultas formuladas com a autoridade do próprio príncipe. O soberano tinha outras tarefas das quais deveria se desincumbir e acabou atribuindo, então, a certos jurisconsultos, a prerrogativa de responder com a sua própria autoridade. Tem uma terceira parte, chamada de institutas, que foram concebidas com base no modelo gaiano, em 3 livros, as Institutas de Justiniano em 4, e, na verdade, a gente fala Instituta de Justiniano, mas elas são indevidamente chamadas de Instituta de Justiniano, a meu ver, não as Institutas de Gaia. As de Gaia são Institutas de Gaia. As Institutas de Justiniano foram feitas por Triboniano, Doroteu e Teófilo. Só levaram o nome do imperador Justiniano porque esse trabalho foi feito por sua ordem. E correspondia a um manual de direito destinado aos estudantes então. E, finalmente, nós vamos encontrar as novelas, que estão reprisando agora. Não. Novelas são as constituições imperiais justinianeias, posteriores, então, à ascensão de Justiniano ao trono. Para os estudantes de direito privado, como é meu caso, a gente se concentra principalmente no digesto, embora existam fontes importantíssimas no Códex e nas novelas, mas principalmente no digesto. Por exemplo, na época em que eu fiz a minha tese, tem lá o índice de fontes, existe muito mais utilização do digesto do que das institutas, das novelas e do Códex. Mas, para quem gosta de estudar direito público, Códex e novelas são as fontes mais recomendáveis. Por quê? Porque são as fontes características, vocês devem ter estudado isso com os professores de romano, são as fontes características do período de maior centralização do poder. Então, das últimas fases da evolução, né?
E aí nós temos um poder central que está mais fortalecido. E foi exatamente esse modelo que acabou sendo utilizado de maneira muito oportuna por esses soberanos que queriam se fortalecer em detrimento das autoridades locais. Pois bem, só que exatamente por isso, o cenário jurídico de então acabava sendo um cenário muito pouco propenso à responsabilidade do poder central. Então estava lá eu conduzindo a minha carroça e de repente um sujeito bate na traseira do Estevão. Aí eu olho para trás, é meu Patrício Caio. Eu consigo receber a indenização dele? Claro, se demonstrar conduta, dano, nexo causal e culpabilidade, vou receber a indenização. Agora, se eu estou conduzindo a minha carroça e quem bate na minha traseira é o, sei lá, carruagem real, e será que eu conseguiria receber a indenização, sim ou não? Nesse caso, não. Mas por que não, professor? Porque nessa primeira etapa prevalece a ideia de que o rei não erra, da infalibilidade da coroa. Na verdade, era eu que estava errado de estar no meio do caminho da carruagem real. Parece o Estevão quando está dirigindo com a sua esposa ao seu lado. O sujeito do lado faz uma baita de uma barbeiragem, ela grita comigo, diz, presta atenção que o sujeito está mudando de faixa. Este puto que não deu a seta, não fui eu. Aí ela, mas é que eu não conheço o cara, mas você tem que ficar atento, direção defensiva. Quero ver se direção defensiva é compatível com os gritos que as pessoas dão às vezes do nosso lado. Bom, mas voltando. Então seria eu o culpado de estar na frente da carruagem real. Professor, mas eu acho isso muito injusto, porque quando o Caio bate na sua carroça, ela fica balroada. Quando a carruagem real bate na sua carroça, ela também fica balroada. São dois prejuízos idênticos. Por que não existe indenização nas duas hipóteses? Bom, e o que você sugere? Aí o meu aluno diz, a gente deveria tratar as duas situações da mesma forma. Pois bem, então a gente caminha da primeira fase, da teoria da irresponsabilidade do Estado, para a segunda etapa, a chamada teoria civilista da responsabilidade da administração pública. Nesse caso, o Estevão está conduzindo sua carroça e alguém bate na sua traseira. Ele simplesmente olha para trás para identificar se foi Caio ou se foi a carruagem real. Não importa quem foi, eu só preciso saber de quem cobrar a indenização, mas nos dois casos, eu preciso demonstrar conduta, dano, nexo causal e também a culpabilidade. Melhorou agora? 90% da classe diz sim. Tem algum infeliz que ainda diz, não me agrada ainda. Meu Deus do céu, não te agrada ainda a solução? Por quê? Vou te explicar, professor, presta atenção. Quando o Caio bate na sua traseira, e você tem que cobrar uma indenização dele, você precisa contratar um advogado, não é verdade? Eu falo, é verdade. E o Caio precisa contratar um advogado para defender, não é verdade? É verdade. Agora, quando você leva uma batida da carruagem real, você precisa contratar um advogado para processar o Estado. É verdade. Mas e a coroa? Ela precisa contratar um advogado? Eu falo, não, ela tem um corpo de procuradores que habitualmente já atua em sua defesa. Tá vendo, professor? Então, nesse caso, você está em uma situação de vulnerabilidade, né? E o pior é que é verdade. É como se eu fosse o pequeno Davi com uma funda e com uma pedra, tendo de disputar com Golias. Uma vez ou outra a gente ganha, mas normalmente as minhas chances seriam bastante remotas. Então, nesse caso, o que é que você me sugere, meu aluno, para a gente conseguir reequilibrar essa situação? E o meu aluno, de maneira brilhante, diz, a gente faz o seguinte, quando você levar uma batida na sua carroça e o sujeito que bater na sua carroça for o Caio, continua tudo a stessa coisa. Como precisa demonstrar conduta, dano, nexo causal e culpabilidade. Mas, quando alguém bater na carroça for a carruagem real, aí você precisaria demonstrar apenas e tão somente conduta, dano e nexo causal. Você não precisa demonstrar culpabilidade, como uma forma de compensação dessa desigualdade material, a vida entre o súdito e a administração. Olha que ideia engenhosa desse meu aluno, ele acabou de conceber a chamada teoria publicista da responsabilidade da administração pública. O grande problema é que, na verdade, são duas as teorias publicistas da responsabilidade da administração. Duas, professor? Sim. Existe uma primeira teoria chamada de teoria do risco integral. Acompanhe-me pelo primeiro alvéolo aqui do nosso novo slide. E a segunda é a teoria do risco administrativo. Como é que funciona a teoria do risco integral? Bom, o Estevão está aqui agora modernizando o exemplo. Conduzindo o seu veículo, quando de repente o carro da faculdade de São Bernardo do Campo bate na sua traseira. Uf!
Aí eu quero receber indenização. O que eu preciso fazer? Bom, é teoria publicista, teoria de responsabilidade objetiva. Eu demonstro que houve conduta, que o carro da faculdade estava dirigindo e bateu no meu carro. Segundo, consigo provar o dano. Olha como está a traseira do meu veículo. Fotografo e documento. Pronto, dano. E também acabo provando a existência de um nexo de causalidade. Bom, se o sujeito não estivesse conduzindo o veículo de trás, obviamente que efetivamente a minha traseira estaria intacta. Preciso demonstrar a culpabilidade? Não. E a administração, ela pode se defender, sim ou não? Pode. A faculdade pode se desvencilhar da obrigação de me indenizar. Como? Ela precisa negar os fatos constitutivos do direito do autor, os fatos constitutivos do direito de Estevão. Então, ela pode negar a conduta. Como é que ela vai negar a conduta? Ela prova documentalmente que no dia, quando foi abatida, Estevão? Dia 19 de março. Dia 19 de março, o carro da faculdade estava na oficina em manutenção. Olha aqui. Então, se alguém bateu no seu carro, não foi a Faculdade de São Bernardo do Campo. Aí o Estevão não recebe indenização. Ou então, olha, esse Estevão repousado é muito sensível. Realmente, o carro da faculdade encostou no carro dele, mas nada aconteceu. Realmente, o carro foi levado um pouquinho para frente, mas não houve impacto algum. Isso é verdade. Porque, por exemplo, esses carros novos, né, de 2021, parecem feitos de isopor. Você encosta, sai uma espuma branca. Realmente, é um negócio... Sério, é uma espuma branca. Não é nem lata, é isso. Agora, eu não. Tenho carro antigo, né, década de 60, um Fusquinha restaurado, conversível. Tô brincando, queria ter, mas a minha esposa não deixa, diz que eu sou maluco. Mas imagine que estou eu lá no meu carro antigo, o que acontece? Bate no carro, às vezes a pessoa morre e o carro sequer arranhado fica. Hoje em dia não, as pessoas, o carro se desfaz que nem papelão, né, mas as pessoas sobrevivem. Naquela época não, acidentes fatais e o carro não sofria menor arranhão. Aí com a lupa a gente vai lá, examina, realmente o Estevão é que é muito sensível, o carro foi um pouquinho para frente, mas nada de dano aconteceu. Você paga alguma indenização pela faculdade? Não. Pode também haver uma negação do nexo de causalidade. Como é que se faz isso, professor? O Estevão não mostrou que tinha realmente havido uma colisão entre a faculdade, o veículo da faculdade e seu carro, e que a traseira estava inteirinha, estrozobada? Sim, é verdade, professor. O Estevão demonstrou isso. Mas a faculdade conseguiu registros fotográficos, câmeras de segurança de 5 minutos antes, e aí conseguiram filmar que a traseira do carro do Estevão já estava avariada há muito tempo. Simplesmente o veículo da faculdade de fato encostou, mas aquela espécie de dano não era filho da conduta do motorista da Faculdade de São Bernardo do Campo. Era filho de uma conduta outra. Portanto, rompido está o nexo de causalidade, afastado está o nexo de causalidade, e a Faculdade de São Bernardo do Campo não terá que pagar uma indenização Estevão. Puxa, professor, então, segundo a teoria do risco integral, a administração pública se desvencilha da obrigação de indenizar, negando o dano, negando a conduta ou negando o nexo causal? Exato. Tem mais algo que ela possa fazer? Na teoria do risco integral, não. Mas na teoria do risco administrativo, nós temos mais algumas espécies de defesa, como, por exemplo, a força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. Professor, o que é caso fortuito, o que é força maior? Vamos dar um exemplo. Eu, Estevão, vou me casar no dia 14 de setembro. Já deixei marcado. E, realmente, tem uma coisa que eu não sabia que é tão importante assim no casamento, mas as pessoas levam muito a sério, que é o tal do bolo. Aí eu pedi umas recomendações de pessoas que são muito conhecedoras de bolo e tal, e me recomendaram um confeiteiro lá da Baixada Santista, de Santos. Já conversei com ele ontem, falei do meu casamento, dia 14 de setembro, e quero que seja entregue esse bolo pontualmente. Já paguei tudo à vista, nem me regatei no preço para ele não fazer o bolo de má vontade. No tal dia 14 de setembro, porque é claro, o bolo não pode ser entregue com 2 semanas de antecedência, é um produto perecível. Então, no dia do casamento, lá que vem ele, o bolo está pronto, vem ele entregar. De repente, uma chuva torrencial, que acaba provocando deslocamento, o deslizamento de barreira, cara de barreira, sei lá o quê, não se consegue subir de Santos para São Paulo, para São Bernardo, nem pela rodovia Anchieta, nem pela Imigrantes. Isso já está impedido. Nesse caso, o Estevão fica bravo, fica chateado, mas é claro que eu fico. Vou lá me casar e não tem bolo? Houve conduta? Houve dano? Houve nexo causal? Bom, conduta não houve. O bolo tinha que ter sido entregue e não foi. Houve dano? Claro,
Os convidados, todo mundo rindo, tá filmado. Que ridículo. E quando se pergunta, ridículo o quê? A roupa do Estevam? Não, embora fosse, mas não era disso que eles estavam rindo. Eles estavam rindo da falta de bolo no casamento. Olha que casamento horroroso, não tem sequer um bolinho e tal. E aí o nexo causal, estavam gargalhando pela falta de bolo, que não tinha sido entregue pelo confeiteiro. Então, eu quero a responsabilidade civil, quero indenização. E o tal do Bud Valastro lá da Baixada, ao se defender, diz: de fato, houve conduta, houve dano e houve nexo causal. Mas o bolo não foi entregue porque ocorreu um ato da natureza, um deslizamento das barreiras, houve uma queda de barreiras, e eu não conseguia subir com o bendito do bolo pela serra. Queria o quê? Que eu usasse o tapete do Aladim? Ele não estava disponível. Olha que irônico, né? Ainda o confeiteiro. Bom, mas nesse caso, a defesa dele é bastante eficiente. Por quê? Porque nessa situação, um ato derivado da natureza, mas imprevisível, bom, em certa forma imprevisível, né? Porque hoje em dia a meteorologia tem avançado muito, mas de toda forma incontornável, acabou justificando o porquê ele não entregou o bolo. De modo que eu não consigo receber uma indenização, mas o dinheiro que eu tinha antecipado precisa me ser restituído, porque afinal o bolo eu não recebi, né? Não vou ficar comendo bolo por causa da vida. Segunda situação, além da força maior desse ato da natureza, caso fortuito. Mesmo exemplo, bolo contratado no dia 14 de setembro, o sujeito está com o furgãozinho trazendo o bolo, de repente o motorista acaba sendo surpreendido por um delinquente, mãos ao alto. Oh, meu Deus, quero levar o furgão. Leva, mas posso tirar o bolo do Estevão antes? Leva o furgão, leva o bolo. Bandido sem vergonha, vai ficar comendo bolo pro resto da vida, vai ficar um bolão de tanto comer bolo, e o Estevão ficou sem o bolo de casamento. Mesma coisa, conduta, não foi entregue o bolo, dano, todo mundo ficou rindo, nexo de causalidade, não riram da minha roupa de palhaço, riram da porcaria do bolo que não foi entregue. Mas por que o bolo não foi entregue? Porque houve uma ação originada da mão humana, um ato de um delinquente, que acabou impedindo o adimplemento por parte do devedor. Aí nós estamos diante de um caso fortuito, porque é imprevisível e, além disso, incontrolável. Não dá para fazer um bolo daqueles em questão de horas, né? Aí realmente fico sem bolo, não recebo indenização, mas tenho meu dinheiro de volta. E nas hipóteses, professor, de culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro? Bom, aí nós estamos diante de acontecimentos. Vamos pensar, por exemplo, na utilização do metrô. Quando eu era criança, eu adorava passear de metrô com a minha tia. Eu e a minha irmãzinha, 3 anos mais nova que eu, a minha tia morava perto do metrô Paraíso, e a gente tomava o metrô, e no Paraíso íamos para Santana, na época não tinha Tucuruvi, depois voltava para Jabaquara, depois voltava. A gente ficava passeando toda manhã lá no metrô, e essa achava aquilo um barato, não sei se a minha irmã gostava muito. Minha tia era um amor, tinha um saco, nossa, mas que simpatia. Bom, e aí, assim, e eu andava nessa época, só tinha 2 linhas de metrô, a linha azul e a linha vermelha. Quando surgiu a linha verde, já foi uma novidade, hoje em dia parece um arco-íris, tantas cores, né, de linhas. Aí outro dia eu fui usar a tal da linha amarela. E eu fui como qualquer jumento, né, andando com o bendito do celular, né, sem olhar para frente. Quando eu estava na plataforma, dei de cara com o bendito do vidro. Tem um anteparo vítreo na plataforma que impede o acesso à linha. Aí eu olhei para a moça do lado e falei, eu estava olhando o celular, não vi. Ela riu amarelo, pensou imbecil, né? Ela olhou e falou assim, para proteger a integridade dos usuários. Será que é para proteger a integridade dos usuários? Vejam, eu já disse a vocês que eu oscilo muito meu humor durante a semana. No começo da semana, aquela cara amarrada, mas profundamente feliz e entusiasmado, energizado. No final da semana, talvez um pouquinho mais engraçadinho, mais mal-humorado, pessimista, triste, melancólico. E eu acho que eu estava tomando aquele metrô no final da semana, porque eu olhei para aquele anteparo e falei, esse pretexto para desviar em dinheiro de licitação em Vidrex. Mas não vamos ser exagerados e pessimistas. Brasileiro, a gente sempre pensa nisso. Vamos pensar de maneira positiva. Para que será que serve aquele anteparo vidro? Ora, disse a mocinha do meu lado que para proteger a integridade física dos usuários. Será que é para isso mesmo?
Aí eu olhei e falei, mas não tem anteparo vítreo lá na linha azul, na linha vermelha? Eu sei isso porque quando eu estudava lá na Faculdade de Direito no centro de São Paulo, eu saía, eu estagiava na biblioteca, então eu saía à noite, tarde, a plataforma já estava mais vaziazinha. Na minha época não tinha aqueles cercadinhos que eles colocam, que não serve para proteger, serve mais para controlar o fluxo de pessoas no momento de maior demanda, né? Mas eu lembro que tinham poucas pessoas na plataforma quando tomava metrô, e tem uma faixinha amarela. Olha, não passe da faixinha amarela. E lá que ficava eu, né? Atrás da faixa amarela, mas de repente colocava o pezinho um pouquinho para frente, menina arteira, né? Estou violando as regras, me sentia o James Dean, e no final das contas, quando ia chegando a composição, eu até dava uns passinhos para trás, estranho isso, viu? Porque eu sentia, parece que uma energia me puxando para, sabe, pular, então dava uns passinhos para trás. E ficava pensando, mas devia ter algum mecanismo de proteção, é perigoso isso, né? Imagina só se alguém cai lá acidentalmente, ou então, vamos imaginar, eu, Estevam, estou lá no centro de cidade, fui participar de uma banca examinadora. Aí o meu orientador me encontra na banca examinadora e diz assim, Estevam, você é um bosta. Mas eu nem diria que você é um bosta, porque a palavra bosta não merece ser utilizada. Mas você é a pessoa mais incompetente do mundo que eu já vi. Aí eu faço aquela cara de Chaves, né, quando leva a bronca do professor Girafales. Aí eu chego aqui na minha casa, a minha sogra joga um monte de pimenta na abóbora que eu tenho que comer na hora do almoço. Olha só, não gosto de abóbora e da abóbora pimentada. Minha esposa fala que eu tô careca, que eu tô mais careca. Aí eu falo pra ela, olha, tô parecendo o Jason Statham. Ela fala, não, tá mais parecido com o meu malvado favorito. Aí os meus gatinhos fogem de mim. Os meus alunos não abrem a câmera na porcaria da aula. Estão brincando no celular durante a aula. O diretor diz que nunca houve controlador pior na faculdade. Eu falo, bom, mas eu sou o primeiro. Ou seja, eu falo, não tem sentido. Ah, o trem tá vindo, eu pulo na linha. E aí o que acontece? A conduta. Aparece o bendito do trem e passa por cima do Estevam. Houve conduta? Houve. A composição passou por cima do Estevam. Houve dano? Houve. Já não existe mais Estevam. Houve nexo de causalidade? Sim. Se a composição não viesse, o Estevam talvez tivesse tempo de se arrepender, voltar para a plataforma e falar, hoje não. Então, é claro que houve dano e estaríamos diante de uma responsabilidade civil. Mas, nesse caso, percebam que o sujeito que conduzia a composição, o trem, ele era mais uma espécie de ator coadjuvante naquele cenário. O protagonismo era do Estevam, da vítima que se autolançou. Então, nesse caso, não haveria responsabilidade da companhia, porque nós estamos diante de uma culpa exclusiva da vítima. O mesmo se houvesse uma pessoa perturbada que nunca tivesse visto Estevam na frente, Estevam está lá pensando, né, na moda da bezerra, e um sujeito chega e empurra o Estevam bem na hora que o metrô está passando. Aí realmente estaríamos diante de conduta, dano, nexo causal, mas nesse caso não haveria responsabilidade por parte da companhia, porque a culpa foi exclusiva de um terceiro, não da vítima, porque não foi um suicídio, mas de terceiro, porque houve um arremesso. Se bem que algum aluno bem intencionado, não mal intencionado, mas pode dizer assim, professor, eu não quero dar uma daqueles, parecendo aqueles advogados urubus, né, que ficam esperando tragédia para distribuir cartão, mas é assim. Sabe, se houvesse, às vezes, uma atenção maior da segurança, talvez o arremesso da pessoa ou o autolançamento da pessoa que tenta o suicídio pudesse ser evitado. Isso é verdade. Vocês sabem, eu falei de metrô, eu e minha esposa morávamos na Vila Mariana até 2019. E morávamos perto do metrô Santa Cruz. E lá tem um shopping metrô Santa Cruz, que como todos os shoppings praticamente, tem vários andares, né, um vão grande. Eu gosto muito do Center Norte, que não tem não tem escada, não. Tem uma escada para cinema, mas normalmente não. Bom, mas estava lá no Santa Cruz, e aí eu lembro perfeitamente, eu e minha esposa, a gente estava na fila para comprar ingresso no cinema, no último andar. Quando, de repente, uma mocinha se aproximou da grade.
E olha que coisa interessante, eu não reparei, né? A mocinha está se aproximando da grade. Mas os seguranças vieram. E por que os seguranças vieram? Porque ela tinha assaltado alguém? Não. Olha que preparo que as pessoas têm, mas precisam estar atentas, né? Ela tinha tirado os sapatos. Bom, professor, e o que ela estava fazendo? Examinando se estava com chulé ou não? Não! Vocês sabem que eu estudei lá na faculdade da USP e havia, na época, até a época que eu estudei, uma tradição meio que horrorosa, né? Não uma tradição, mas curiosamente, dificilmente as turmas terminavam inteiras. E, curiosamente, houve um ano em que uma aluna, isso é verdade, um acontecimento terrível, uma aluna estava no terceiro andar e do banheiro ela jogou os sapatos no vão, não nas grandes arcadas, mas numa outra área, o túmulo do Julius Frank, e ela jogou os sapatos e ao caírem no solo, né, no chão, os sapatos impactaram, fizeram barulho, e toda a classe do terceiro ano virou para ver o que tinha acontecido, né? Nisso foi o tempo da menina se lançar contra o túmulo do Julius Frank, tinha lanças, e foi uma cena dantesca. Morreu. Mas, curiosamente, essa questão, né, de atirar os sapatos. Então, não sei, a questão do bilhete, não sou um grande conhecedor do assunto, mas os seguranças perceberam que a moça tirou os sapatos, eles rapidamente se aproximaram e conseguiram detê-la. Então, realmente, é possível que, graças à participação de seguranças mais atentos, talvez esse tipo de prática, o suicídio ou arremesso, pudesse ter sido evitado. E aí dirá o meu aluno, então, nesse caso, não se trata de culpa exclusiva da vítima ao se lançar ou da culpa exclusiva de terceiro. Se trata de culpa concorrente da vítima ou culpa concorrente de terceiro. Mas há certa responsabilidade por parte do metropolitano. Que aluno brilhante que eu tenho, hein? Que maravilha, ele tem razão. Em certa medida, eu não posso negar. Voltando, por que existe o anteparo vítreo, então, lá na linha amarela? Para proteger a integridade dos usuários? Deus queira. Mas se não for para isso, ele também serve para quê? Serve como uma espécie de mensagem jurídica. Graças a esse anteparo vítreo, esse obstáculo, se alguém aparecer na linha, ou porque houve culpa exclusiva da vítima, fez um baita esforço para se autolançar na via, ou culpa exclusiva de terceiro. A pessoa que te atirou te odiava, mas te odiava mortalmente mesmo. Não era um pequeno ódio, porque realmente daria muito mais trabalho, mas não houve culpa concorrente do metropolitano. As providências acabaram sendo tomadas. É exatamente por isso, me desculpem a franqueza, mas que naquela companhia Paulista de Três Metropolitanos, não sei se vocês já viram, as pessoas às vezes fazem o tal do surf ferroviário. Então sobem na composição e ficam lá brincando de surfar, muitos acidentes fatais acabam acontecendo. Então o que a CPTM fez? Construiu um muro para impedir o acesso. Mas desculpem a franqueza, um murinho daquela altura, eu tenho 1,69 m, pouco tempo estava com não sei quantos quilos, com IMC terrível. Mas mesmo com banquinho, levo lá um banquinho, uma escadinha, pula aquela porcaria daquele muro com uma facilidade tremenda. Do ponto de vista murístico, aquele muro é uma porcaria de muro. Então, para que ele serve, se não muristicamente? Ele serve como um símbolo. Quem ultrapassar esse limite está por sua própria conta. A companhia fez o seu trabalho no sentido de tentar impedir que um usuário tenha acesso indevido àquela via. E se algum acidente acabar ocorrendo, nós estaremos diante de uma culpa exclusiva da vítima. É um recado jurídico, é um mecanismo de exoneração de responsabilidades. Isto quer dizer que a administração pública, na teoria do risco administrativo, ela se exonera de responsabilidade, negando a conduta, negando o dano, negando o nexo causal. Como na teoria do risco integral. Mas também, se ela provar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Nossa, professor, aí as defesas aumentam. E se a culpa não for exclusiva, for concorrente, a indenização é reduzida pelo menos à metade. Então, realmente, é um espectro defensivo um pouco mais amplo. E qual foi a teoria adotada pelo direito brasileiro, professor, por esse artigo 43 do Código Civil? Não foi pelo artigo 43 do Código Civil, foi pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 43 do Código Civil simplesmente está de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que acolhe a chamada teoria do
risco administrativo. Ou seja, a vítima, de um lado, não precisa provar a culpabilidade da administração, prova apenas, então, somente conduta, dano nexo causal, mas a administração pode se defender, negando conduta, negando dano, negando nexo causal, aprovando o caso fortuito, a força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. E se provar alguma culpa concorrente, pelo menos a indenização acaba sendo mitigada ou reduzida. Vamos tentar trabalhar com um exemplo prático para saber se vocês compreenderam a explicação. Eu estou aqui dando a minha aula, quando de repente eu vejo que um sujeito aqui embaixo está fazendo uma manutenção de um transformador de eletricidade. E eu percebo que esse serviço não vai dar certo. E vou até filmar. Professor, você não deve filmar. Você está dando aula. Não falou que a gente não pode pegar no telefone celular? Deixa eu explicar. Outro dia eu fui com a minha esposa a um shopping aqui, o Shopping ABC. Nós fomos cometer um ilícito. Eu fui comer salada. Professor, desde quando comer salada é ilícito? Para mim é. Engraçado, eu estou fazendo acompanhamento com a minha médica, ela disse assim, você está proibido de comer salada. Ela falou, eu nunca proibi um paciente de comer salada, mas você está proibido. Você pode comer as outras coisas, moderadamente, mas salada não. Aí lá que fui eu, com a minha esposa, vamos comer uma salada no shopping, e quando estavam subindo, porque aquela rampa em caracol, eu acho barato, na minha época, tinha um mapa em Itaim, São Paulo, que era, hoje em dia, supermercado, aquela rampa em caracol, eu adorava quando era criança, porque meu pai dirigia. Agora, eu subindo lá no shopping, eu estava subindo, e ela falando um monte de groselha, eu não consegui ouvir nada. Aí, terminando de subir a rampa, ela, você não prestou atenção em nada do que eu falei, né? Eu falei, não, estava concentrado em não bater um carro. Sou um péssimo motorista. Ela disse assim, você tem que aguçar o seu lado feminino, sabe? Conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então agora eu estou treinando. Eu estou dando aula para vocês e estou filmando o sujeito lá fazendo a manutenção do transformador. E aquele sujeito, o que ele está fazendo não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Eu estou gravando. Por quê? Porque ele está mexendo no equipamento de alta voltagem, ele está desenvolvendo uma atividade de grande responsabilidade com equipamentos de segurança, mas está brincando no celular, está mandando mensagem provavelmente para a mulher dele. Se bobear, oi, filho. Se bobear, deve ser meu aluno, está acompanhando minha aula enquanto faz a bendita da manutenção. É lógico que eu percebo que não vai dar certo aquilo e, de repente, sai uma fumaça gigantesca. Dito e feito, 10 segundos depois, cai a energia aqui na minha casa. Fico 48 horas sem fornecimento de energia. Puxa, professor, que bom. Os alunos ficam contentes que não há aula. Eu vou ter que ir para a faculdade para dar aula à distância da faculdade. Patético, aula à distância, que não é a distância. Muito que bem. Mas pelo fato de eu ter ficado 48 horas sem fornecimento de energia, houve uma peculiaridade com relação ao meu prejuízo. Meu pai é fotógrafo, mas ele se aposentou. Então, gentilmente, ele me deu os equipamentos dele, alguns, e não são máquinas digitais, nada disso. Meu pai gosta de fotografia em película, eu também herdei esse gosto. Em preto e branco, além de tudo, mas eu tenho os filmes fotográficos numa geladeira específica aqui da minha casa, mas o fato é que com 48 horas de interrupção do serviço de energia, da energia elétrica de fornecimento, aí os filmes se estragaram todos, 40 mil reais em filmes que eu perdi. Nossa, professor, que prejuízo! Então, que coisa, né? Será que eu consigo obter uma indenização? Consegue, professor, mas de quem? Não sei, do funcionário, relapso. Professor, consegue até. Vamos lá. Você precisa provar a existência de conduta, prova, ele estava fazendo a manutenção aqui do transformador, tão mal feita essa manutenção por ele, por exemplo, que não apenas eu, mas o bairro inteiro ficou sem energia. Precisa provar o dano. Está aqui, 40 mil reais de filmes estragados. Precisa provar o nexo de causalidade. Pois bem, eu perdi porque fiquei 48 horas sem energia. Exatamente o período em que o bairro inteiro ficou sem energia. Não é que eu não paguei a conta, ao contrário, a conta caiu ontem no cartão. Professor, só que você tem que demonstrar a culpabilidade daquele camarada. Mas eu tenho a prova aqui no meu celular. Ah, meu Deus do céu. O Estevam é o tio do Zap, é o tio do pavê. Eu fiquei filmando a mim mesmo, dando risada, em lugar de filmar um infeliz fazendo a manutenção do bendito do transformador. Lá que se foi a prova
da culpabilidade, e agora? Será que eu recebo a indenização, sim ou não? Professor, do funcionário, acho que vai ser difícil. E da companhia, será que eu consigo? Ah, da companhia você consegue, professor, porque é só demonstrar conduta do nexo causal. Ah, que legal. E será que eu consigo também a indenização do governo do Estado de São Paulo? Professor, se a concessionária não tiver como pagar, se ela está quebrada, subsidiariamente você consegue a indenização do governo do Estado de São Paulo, do poder concedente. Agora, se a concessionária tem meios de efetuar o pagamento, via de regra, não. Você só vai receber indenização diretamente, você pode processar o governo do Estado de São Paulo diretamente, em caso de solvência da concessionária, apenas em duas hipóteses. Se houve culpa em eligendo ou culpa em vigilando. O que significa culpa em eligendo e culpa em vigilando? Professor, se houve alguma espécie de desídia e foi recrutado um concessionário notoriamente inapto para o serviço, se era uma empresa inidônea, a concessionária que se sagrou vencedora, ou se houve culpa em vigilando. Era uma empresa idônea, mas que não foi adequadamente fiscalizada. Então, uma série de denúncias foram dirigidas à autoridade estadual, no sentido de que a concessionária não estava prestando esses bons serviços, e nada foi feito. Aí você demonstra. É como se o Estevam servisse de monitor, e o seu monitor comparecesse e não tivesse a menor formação em direito civil. Aí, culpa em eligendo do Estevam. O Estevam recrutou mal. Ou então, o meu monitor às vezes é mais competente, sabe muito mais direito civil do que eu, mas ele não gosta de aparecer às segundas e sextas-feiras, então os alunos ficariam sem atividade. Nesse caso, culpa em vigilando do Estevam, deveria ter fiscalizado o meu monitor. Então é assim, se houver culpa em eligendo ou em vigilando do governo do Estado de São Paulo, da administração, pode o governo ser demandado. Caso contrário, só subsidiariamente, se a concessionária não tiver patrimônio suficiente para fazer frente à sua indenização. Agora, a concessionária você consegue responsabilizar tranquilamente, demonstrando conduta, dando nexo causal. O grande problema, e eu chamo a atenção disso no segundo alvéolo, é que eu não sou obrigado a demandar o funcionário e a concessionária. Eu posso demandar só a concessionária, mas se eu quiser eu posso demandar os dois, só não posso receber duas indenizações, 40 mais 40, 80 mil, isso não. Mas eu escolho o caminho mais fácil e mais simples. Porque o prejuízo foi grande, nem sei se o funcionário terá como pagar. E outra, eu não quero demonstrar culpabilidade, às vezes nem consigo, né? Gravei a minha própria risada, ainda por baixo, assim, careca e gordão, assim. E aí, professor? Bom, nesse caso, eu demando só a concessionária. Ótimo. Só que será possível que, no momento em que a ação de indenização é proposta por mim contra a concessionária, que ela acabe chamando o seu funcionário também, a lide, para que seja eventualmente apurada a sua culpa? Como assim? É assim, o Estevam quer receber indenização. Para tanto, só preciso demonstrar conduta, dano, nexo causal e culpabilidade. Mas quando a ré concessionária acaba sendo convocada a se defender, ela diz, eu vou me defender, tentar negar o dano, a conduta, o nexo causal, apresentar aquelas defesas, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, mas caso eu venha a ser vencida e tenha que tirar 40 mil reais do meu bolso direito para pagar o Estevam, eu quero saber, excelência, se eu posso chamar o meu funcionário para que, eventualmente, esses 40 mil que saíram do meu bolso direito entrem no meu bolso esquerdo, saindo do bolso do meu funcionário. Será que a gente pode abordar essas duas causas no mesmo processo? A resposta é sim. Graças a uma ferramenta que vocês vão estudar no terceiro ano do curso de graduação, chamada de denunciação da lide. Não dá para explicar agora, porque vocês vão demorar uma semana inteira só para estudar a denunciação da lide com o professor, mas isso vai ser um elemento de consagração de um princípio que talvez já tenha sido apresentado a vocês na disciplina de introdução ao processo e solução de conflitos, é o chamado princípio da economia processual, que significa que nós devemos, sempre que possível, oferecer respostas, por meio do Poder Judiciário, econômicas, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do gasto de energia, do gasto de tempo desnecessário, e também evitando-se decisões conflitantes. Então, seria ótimo se o magistrado, em uma única oportunidade, pudesse, num primeiro momento, decidir se a indenização é devida ao Estevam, sim ou não. Se não for devida, resolve-se por aí. Agora, caso a indenização seja devida, ele decide um outro conflito subsidiário.
saber se ficou provado ou não a culpa ou o dolo do funcionário, do servidor, que deverá, em direito regressivo, indenizar a própria administração, por quanto ela despende em favor do indenizado Estevão. Para encerrar a nossa conversa, eu preciso falar de 3 hipóteses bastante peculiares de responsabilidade. A responsabilidade por condutas omissivas. Há um professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que defende que a responsabilidade da administração pública por atos comissivos é uma responsabilidade objetiva. Então, quando uma patrulha da polícia acaba em perseguição a um delinquente batendo no meu automóvel, desde que eu prove conduta dano nexo causal, eu terei direito à indenização, não precisarei provar culpabilidade. No entanto, para a responsabilidade por condutas omissivas, diz o professor Celso Antônio, que haveria necessidade de demonstração de culpabilidade, da culpa ou do dolo. Eu discordo frontalmente dessa posição, me parece que a responsabilidade será objetiva tanto na hipótese de condutas comissivas, o acidente de patrulha, como na hipótese das condutas omissivas da administração. O córrego que precisava ser canalizado e não foi, a lâmpada que precisava ser substituída e não foi, gerando, por exemplo, maior intercorrência de assaltos, o buraco que deveria ter sido tapado e o automóvel acabou sendo estragado quando passou pela via, as vacinas que deveriam ter sido adquiridas e não foram, e assim sucessivamente. Aliás, registro aqui o meu protesto pela veneração que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pelo amor de Deus, eu sou São Bernardo do Campo, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo Futebol Clube. Agora, se não for Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, se não houvesse Elaine, eu ia olhar para a Gisele Bündchen, né? Se não houvesse Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, USP, pelo amor de Deus. Aqui com a PUC, eu não quero lá saber da PUC, tudo lá segundo os professores da PUC, respeito o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas penso de maneira inteiramente diferente. A responsabilidade será objetiva nos 2 casos. Bom, de qualquer forma, vocês vão ter aula de Direito Administrativo com o professor João Antônio Santos Neto, também com o professor Priscílio Parapani, e eles terão a oportunidade de tecer considerações específicas a respeito dessa circunstância. Responsabilidade por atos judiciais. Errar é absolutamente inerente à atividade judicial. A possibilidade de erro é vizinha à atuação do magistrado. E necessariamente ele toma determinadas decisões que às vezes não são necessariamente erradas, mas podem ser diferentes ou distantes do posicionamento que um tribunal teria a respeito da mesma questão. E as 2 decisões podem ser razoáveis. Não é porque uma é diferente da outra que a posição adversa acaba sendo teratológica ou inaceitável. Se acolhe a posição tribunal, primeiro porque nós estamos diante de um julgamento colegiado, são vários magistrados, vários juízes pensando, e várias cabeças normalmente pensam melhor do que uma. Em segundo lugar, porque no tribunal, em tese, nós encontramos magistrados mais experientes, mais experimentados do que os magistrados de primeira instância, isso em tese. Mas poderia justificar. Mas, de toda forma, ainda que o tribunal tenha um entendimento diferente do entendimento do magistrado de primeira instância, isso é absolutamente natural, não é uma falha do sistema. De modo que a parte, quando ela vê que perdeu em primeira instância, mas a decisão foi revertida num segundo grau, ela realmente tem a impressão indevida de que o magistrado de primeira instância atrapalhou a sua vida. Seria possível tentar uma ação de indenização contra ele? Não. A meu ver, obviamente que não. Existem casos teratológicos, de erros judiciários. Então, o sujeito ficou preso porque, na verdade, um homônimo estava sendo perseguido pela justiça. Aí, sim, em casos teratológicos, né, absolutamente excepcionais, é possível que se cobre alguma indenização. Mas do Estado, não do magistrado XYZ. Às vezes, aí, situações também, volto a dizer, absolutamente excepcionais, teratológicas, doentias, heterodoxas. Um magistrado X olha para a petição e diz, é do Estevão Repousada, deixa para o final da fila, vou manifestar quando efetivamente me interessar. Não, aí nós estamos diante de um comportamento doloso ou culposo do magistrado, e nesse caso, ele, fulano de tal, pode ser demandado ou responsabilizado. Mas não é aquilo que de ordinário se verifica, tá bom? Responsabilidade por atos legislativos.
Eu, Estevam, enxergo com muita reticência e com muita resistência a responsabilidade do Estado por atos inconstitucionais. Por quê? Nós estamos aqui, em se tratando de atos legislativos, falando de expedientes que acabaram ultrapassando pelo menos 3 controles de constitucionalidade. Um realizado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, outro realizado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e outro realizado pelo presidente da República no momento que tinha oportunidade de vetar e não vetou uma lei. Se ela realmente passou por todas essas etapas e depois foi declarada inconstitucional, muito que bem. Mas daí, ao se autorizar uma indenização pelo ato inconstitucional, não me parece algo automático, algo natural. Em casos excepcionais, às vezes se fala nos planos econômicos, é possível que alguma indenização venha a ser devida por força do reconhecimento da inconstitucionalidade, mas não enxergo isso com muita simpatia. O que não quer dizer que a indenização não seja devida na hipótese de abuso quanto às imunidades parlamentares. Aí sim. As imunidades parlamentares são um expediente preciosíssimo para a defesa da democracia, sobretudo quando os ventos democráticos não sopram tão facilmente. Certos chefes de governo acabam se posicionando, acabam revelando no curso dos seus mandatos certas inclinações tirânicas, despóticas, e aí, nesse caso, as imunidades parlamentares acabam sendo um instrumento muito precioso para a preservação da democracia e para que os parlamentares possam exercitar a representação da população que os elegeu, dos eleitores que o lá inseriram, investiram no exercício do seu mandato. Inclusive, quando eles representam minorias que não tivessem oportunidade da expressão por meio dos seus mandatários, estariam silenciadas, sobretudo em períodos realmente antidemocráticos. Então, as imunidades parlamentares são um instrumento preciosíssimo e que deve ser sempre resguardado. Ah, professor, mas é claro, existem aqueles que as mal utilizam. Sim, por exemplo, eu estou aqui com o meu chazinho, nem consegui tomar hoje porque comecei a falar, né? É o meu chá de gengibre. Então, todo dia de manhã, eu preparo água quente na máquina e vou lá com a minha faquinha cortando o gengibre bem fininho. Eu pego uma faca no cepo, que parece eu morro de medo dessa faca. Eu corto o gengibre, mas logo depois lavo a faca, antes de pôr o gengibre no chá, e boto a faca no cepo de novo, porque é uma faca muito afiada. E é lógico, é uma bobagem isso, né? Como se a faca fosse demoníaca. Eu fico assistindo esses filmes de medo, de monstro, né? Professor, é filme de terror, é filme de suspense, é filme de romance. Não, eu chamo de filme de risada, filme de amor, filme de medo, filme de monstro. E eu fico assistindo esses filmes de medo de monstro, né, a gente fica, a faca demoníaca. Não, a faca não tem nenhuma espécie de maldade em si. Ela pode ser utilizada para cortar o gengibre ou para tirar a vida de uma pessoa. O mal está no utente, não está no instrumento. O mal não está na imunidade parlamentar, que pode ser utilizada, sim, por parlamentares preciosos e que defendem a população que os elegeu. Mas também pode ser utilizada, essa mesma imunidade parlamentar, pela canalha, que quer realmente escapar ao alcance de um magistrado de primeira instância, graças à prerrogativa de serem julgados diretamente pelo Tribunal Federal. Então, aqui nós não estamos diante de um vício do instrumento, mas de um vício com relação aos utentes. Porque essas mesmas imunidades parlamentares que resguardam a democracia acabam muitas vezes sendo utilizadas para que alguns parlamentares, de maneira absolutamente abusiva e reprovável, acabem achincalhando as outras pessoas, acabem ridicularizando as outras pessoas, acabem agredindo a reputação e a moral alheia. E depois digo, eu não posso ser atingido porque estou no exercício da minha imunidade. Lê do engano. Aí nós não estamos diante de um uso da imunidade parlamentar. Aí nós estamos diante de uma perversão, de um abuso, de um mau uso. E, aliás, a respeito de abuso, nós falamos na aula passada sobre abuso da personalidade jurídica. E é óbvio que, nessas circunstâncias, o parlamentar, muito justamente, deverá ser responsabilizado. Com relação à nossa aula de número 8, vejo que finalmente a gente conseguiu chegar ao fim dela, né? Deixa eu verificar aqui. Não tem dúvida nenhuma. Era um bom dia da Isabela. Bom dia, Isabela. Desculpa, mal educado eu, não dei bom dia a vocês. Se vocês tiverem qualquer espécie de dúvida, por gentileza, encaminhem as dúvidas agora por meio
da fala, ou do chat, ou se tiverem qualquer espécie de dificuldade, quiserem encaminhar, encaminhem as dúvidas por meio do e-mail estevam.pousada@direitosbc.br. Estevam com E no começo, N no final, .pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Um grande abraço a todos vocês, um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Aí trabalharemos a parte de trabalharemos associações e fundações. Associações, artigo 53 a 61 e fundações, artigo 62 a 69. 2 aulas na próxima semana. E daí, na semana imediata, já começamos a analisar bens, que vocês já devem ter analisado, em grande parte, com o professor Elcio Madeiro, o professor Ramos está embaixo, e é uma matéria muito agradável, né? Bens res-mansp, nec-mansp, fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, singulares, coletivos, tudo isso que eles já abordaram vai ser abordado por mim, então, daqui a algumas semanas, já estamos numa curva descendente com relação ao nosso primeiro semestre. Agora, da próxima semana em diante, a matéria é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais agradável, mas daí no segundo semestre a coisa volta a complicar. Um grande abraço a todos vocês, um bom final de semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, professor. Obrigada.